Henker que vive duas vezes. Capítulo 786 Tocha de Li, 2. Os sucessores do Rei Negro, também conhecidos como executores, eram em sua maioria aqueles que estavam cheios de rancor e ressentimento contra seus mundos. Só então eles seriam capazes de levar o mundo ao fim. Destruir o mundo em que você vivia com as próprias mãos não foi tarefa fácil. Era preciso ter determinação, ou seja, motivação e mecanismos psicológicos, para ir contra a resistência daqueles que se opunham. O fato de ele ter aparecido aqui significa que ele ainda tem uma ligação persistente com este lugar, Yon-Woo pensou consigo mesmo. Yon-Woo e Volk tinham origens e identidades diferentes, mas no fundo eram quase semelhantes. Foi porque ambos foram categorizados no mesmo conceito de Rei Negro. Não só isso, mas suas lendas e trevas se misturaram quando lutaram no abismo. Yon-Woo pensou em todos os seres neste sonho. Ele era o mais próximo de Volk, mas também era o mais distante dele ao mesmo tempo. Eles eram como o Polo Norte e o Polo Sul. Eles estavam em lados opostos, mas não conseguiam se afastar um do outro. Yon-Woo sabia que Volk definitivamente estaria em algum lugar por aqui. Onde você está? Seus olhos dourados ardentes brilharam quando ele liberou seu alcance de cognição. Domínio das sombras, se espalha cuidadosamente por todo o reino dos fantasmas famintos. SSSSS. À medida que sua sombra se espalhava pelas coordenadas do reino, Yon-Woo desapareceu lentamente dentro dele. A sombra analisou os dados de quem contatou no terreno para recuperar qualquer informação relativa a Volk. Análise em andamento. Nenhum dado relacionado pode ser encontrado. Análise em andamento. Nenhum dado relacionado pode ser encontrado. Análise em andamento. Dados relacionados encontrados com sucesso. Não muito tempo depois, Yon-Woo conseguiu encontrar o que queria. Encontrei você. Ah, querido, você se machucou novamente. Você deveria ter tomado cuidado. Por favor, espere aqui um momento. Uma súcubo com asas cortadas observava fantasmas famintos e feridos. Uma súcubo. Yon-Woo estreitou os olhos. Súcubos e incubos eram demônios que viajavam nos sonhos. Por isso eram comumente chamados de demônios dos sonhos. No entanto, eles estavam localizados na parte inferior da hierarquia demoníaca, então frequentemente podiam ser vistos esperando pelos reis demônios ou executando suas tarefas. Ainda assim, eles eram demônios, então estavam em uma posição elevada que fantasmas famintos nem ousavam olhar. Mas há um aqui, e Yon-Woo leu rapidamente informações sobre a súcubo nos dados do sistema. Súcubo com uma asa cortada. Nome: Esboço. Raça: Demônio dos sonhos caído. Ela é a única filha do rei demônio dos sonhos, que governou um universo no reino dos deuses, o reino mais elevado dos 6 reinos. No entanto, ela foi expulsa após um golpe. Ela está escondida no reino dos fantasmas famintos desde então. Ela caiu e está enfraquecendo. Yon-Woo percorreu a descrição até a seção que precisava. Sentindo empatia pelos fantasmas famintos do reino, ela acolheu os fantasmas famintos mais humildes e atualmente está cuidando deles. Ela sentiu empatia e está cuidando de alguns fantasmas famintos? O instinto de Yon-Woo disse a ele que esta seção era a mais importante. Quando Volk era um fantasma faminto, ele estava tão fraco que pisava em ovos perto de outras criaturas. Se o que Yon-Woo viu das lendas de Volk fosse verdade, era provável que esta súcubo fosse a salvadora de Volk. O cheiro do poder mágico de Volk também é forte aqui. Yon-Woo não entendia como Volk era tão fraco antes de se tornar o rosto do demônio celestial e o ego do Rei Negro. Mas tecnicamente, eu também era assim. Yon-Woo nem sabia da existência de Mana antes de se tornar adulto. Ele era filho do Rei dos Deuses. Mas seus pais eram ambos caídos. Então não era como se seus genes fossem algo especial. Ele só chegou até aqui graças ao seu próprio esforço e vontade. Yon-Woo pensou que Volk poderia ser o mesmo. Ou ele pode não ter consciência de seu potencial até que algo aconteceu e ele despertou seu poder. Seja qual for o motivo, estava claro que o apego de Volk a este lugar estava relacionado à súcubo. A partir de então, Yon-Woo começou a observar a súcubo chamada contorno. Não lute e mastigue devagar. A súcubo saía todas as manhãs e trazia um monte de coisas para comer. Era comida de baixa qualidade que ninguém comeria. Como o cadáver de uma criatura estúpida que bebeu o fogo do inferno depois de confundi-lo com água ou os ossos de fantasmas famintos deixados para trás pelas refeições de grandes fantasmas famintos. No entanto, era um buffet real para os bebês fantasmas famintos, que mastigavam vorazmente a comida que era jogada para eles. A súcubo incentivou os bebês fantasmas famintos a compartilhar, dizendo que ela poderia trazer mais comida se eles precisassem. Mas não havia como os fantasmas famintos com o intelecto de feras pudessem entendê-la. Se houvesse um pedaço carnudo, todos eles correriam para pegá-lo, até mesmo tentando comer uns aos outros no processo. A súcubo gastou toda a energia que lhe restava depois de encontrar comida para evitar que os fantasmas famintos lutassem. Alguns deles ficaram tão excitados com o cheiro de sangue que tentaram comê-la também. Mas mesmo com os riscos, a súcubo nunca parou. Quando todos os fantasmas famintos comeram até se fartar e cochilaram com os estômagos cheios, a súcubo olhou para eles com adoração como se não houvesse visão mais fofa. Nossa, é por isso que nunca poderei te odiar. Yon-Woo não conseguia entender seus padrões. Bem, cada um com o seu. Suponho que criaturas de aparência horrível possam ser o gosto de alguém neste mundo.
Yon-woo estalou a língua e estreitou os olhos. Mas qual deles é Evolk? Não importa o quanto ele observasse os fantasmas famintos das sombras. Ele não conseguia distinguir qual deles era Evolk. Havia centenas de fantasmas famintos dos quais a súcubo cuidava, e todos eles pareciam semelhantes. Eles eram todos criaturas de classe baixa e suas almas eram todas inferiores. Então não era surpresa que não houvesse grandes diferenças entre eles. Mas era como se todos fossem fabricados na mesma fábrica. Se um deles tivesse uma característica única, Yon-woo não teria pensado nisso. Devo eliminar a súcubo primeiro? Evolk aparecerá então? Yon-woo havia planejado segurar a súcubo como isca e roubar a luz de Lee de Evolk. Então ele estava frustrado com a lentidão com que as coisas estavam se movendo. Não tenho outra escolha. Se eu der mais tempo a Evolk, ele poderá terminar a tocha. Justamente quando Yon-woo ergueu a sombra em direção ao pescoço da súcubo, um novo pensamento entrou na mente da súcubo. Quando ele vem, definitivamente é hora de ele estar aqui. Parecia que a súcubo estava esperando alguém retornar de uma missão. Mas Yon-woo não perdeu a ganância que apareceu em seus pensamentos pela primeira vez. Ela estava exalando a maldade de um verdadeiro demônio que não era como a gentil súcubo santa que cuidava de fantasmas famintos e lamentáveis. Ele tem que vir. Ele tem que. Só então posso voltar ao meu lugar. Por quê? Por quê? Por que ele não vem? Ele não leu minha mensagem? Por quê? Ele deve ter lido. Ele deve ter feito isso. Não há razão para eu apodrecer em um lugar como este se ele não o fizesse. Aquele que ela esperava não apareceu e a súcubo roeu as unhas ansiosamente. Sangue escorria por suas mãos e suas unhas estavam arruinadas. Mas ela não pareceu notar. De repente, a súcubo olhou para cima como se sentisse alguma coisa. E ele está aqui. Yon-woo, que sentia que as leis do reino estavam se contorcendo há algum tempo, observou em silêncio. SSSSS. O novo ceifador do rei demônio dos sonhos aparece. Nuvens escuras giraram no céu, um enorme portal apareceu e uma pressão que poderia facilmente esmagar a maioria dos reis demônios desceu sobre todo o reino. Não foi apenas descendente, foi esmagador. Kakeg, a súcubo não conseguiu lutar contra a gravidade e entrou em colapso. Com as mãos presas ao chão, seus ombros quebraram e sua asa foi comprimida, o sangue jorrando na terra. Os fantasmas famintos ao seu redor não aguentaram a pressão e seus corpos explodiram como fogos de artifício. Os arredores rapidamente se tornaram uma bagunça caótica. Como ousa um ser humilde como você levantar a cabeça na minha frente? Uma voz fria soou nos ouvidos da súcubo, cuja cabeça ainda estava no chão. Ao contrário da súcubo, que usava trapos depois de cair, o íncubo à sua frente tinha uma aparência extravagante com uma orgulhosa elevação do queixo. Como ele ousa? Ele era um mero cão de caça que lambeu meus pés. A súcubo cerrou os dentes com os olhos vermelhos. Haha, você parece muito bravo. Por quê? Você está furioso porque um mero eunuco que perseguiu você está agindo de forma tão arrogante? O íncubo levantou um canto da boca enquanto usava o pé direito para esmagar a cabeça do súcubo no chão. A súcubo prendeu a respiração. Se o íncubo exercesse um pouco mais de pressão no pé, a cabeça dela explodiria como uma melancia. E quando o súcubo não mostrou nenhuma reação como ele esperava, o íncubo estalou a língua e se virou para outra direção. Era disso que você estava falando? Os fantasmas famintos tremiam ao olhar dele. Todos os outros morreram e restavam apenas cerca de 10. Contudo, o olhar do íncubo estava fixo na menor das criaturas. Até o fantasma faminto era pequeno, seus olhos estavam desfocados e não mostrava nenhum sinal de medo. Era difícil dizer se era imprudente ou simplesmente estúpido, mas parecia diferente do resto. Sim, senhor. O íncubo acariciou o queixo com interesse pela resposta da súcubo. Um suposto rosto do demônio celestial? Então, ele franziu as sobrancelhas em dúvida. Parece apenas um fantasma faminto de classe baixa. Como você tem certeza de que ele tem a alma de um ser tão poderoso? E eu confirmei várias vezes e é verdade. Por favor, veja por si mesmo. E então, por favor, restabeleça meu status. Ao ouvir a conversa, Yon-woo percebeu rapidamente o que estava acontecendo. Eu estava errado. A súcubo não era a salvadora de Evolk. Ele sabia que esse seria o momento em que Evolk apareceria. Ela é uma inimiga mortal que o repreendeu. Finalmente te encontrei. Meu querido, antigos traumas. Os olhos do bebê fantasma faminto focaram e sua boca se abriu para revelar seus caninos afiados. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.